Aqui tem uma boa pergunta. Oliver, você recomenda operar todos os eventos ou selecionar alguns e praticar primeiro? Bom, eu não acho que todos deles, mas também não acho que um por vez no começo. Então eu pegaria os 4 principais. Pega os 4 eventos principais. Eventos base elefantes, pavios, 180 e mudanças de cor, que incluem as RBIs. Então a RBI... A RBI, aqui tem uma RBI. A RBI é uma versão da mudança de cor. Então você tem uma categoria mais geral, que é chamada de mudança de cor. E uma dessas possibilidades de mudança de cor é uma RBI ou GBI. Então, por exemplo, uma VBS também é uma mudança de cor. Você tem um pullback. Vamos dizer que você tem a 20 aqui. E bum! Aqui você tem uma mudança de cor. Tá mudando a cor de vermelho para verde, mas ela não é uma RBI. Mas mesmo assim ela está numa categoria generalista de mudança de cor. Então quando eu digo adiciona as 4, quando eu digo utiliza as 4 principais, elefantes, pavios, 180 e mudanças de cor, a quarta é a categoria chamada mudança de cor. O Michael fez essa pergunta de gerenciamento de risco. Depois que você tem um gain no primeiro trade, como, como, bom, eu não teria, dígitos duplos. Eu prefiro dígitos triplos. Ou seja, eu tenho $100 de lucro, então eu vou para casa com 50. Se eu tiver que desligar meu computador e dar uma volta com o cachorro, eu vou fazer isso. Não vou fazer mais trading. Mas eu não vou deixar menos de 50. Então aí, adivinha o que acontece com $100? A sua perda máxima por trade precisa mudar. Então vamos ver esse exemplo. Eu começo com meu dia com uma perda máxima por dia de $65, por exemplo. E aí eu tenho $100 de lucro. Eu quero continuar operando. E aí a minha regra diz, quando eu chegar a 100, eu vou garantir o meu lucro de $50. Então agora a sua perda máxima por trade passou de 65 para 50. Então agora com uma perda máxima de 50, você precisa decidir quantas vezes você vai tentar um trade com esses $50. Você pode decidir utilizar tudo em um, ou você pode decidir cortar isso pela metade. Se você corta isso pela metade, a sua perda máxima para esse período agora é de 50, mas sua perda máxima por trade é de 25. 25, 25. Então agora você precisa ver na sua lista e provavelmente operar operações de barras pequenas ou um preço mais baixo de ação. Então isso vai ajustando conforme o seu trading. Você não deve proteger menos de 50. Por isso que eu digo que você não pode ter $60 e proteger 30. Não, no mínimo 50. Muitos traders começam com 150. Então aí eles têm de lucro 75 garantido. Então eu não gosto que vocês façam com dígitos duplos. Tem que começar com dígitos triplos. Então, conforme você vai fazendo lucro, você vai protegendo. Então, por exemplo, você tem agora $300 de lucro. Você não precisa arriscar 150. Você pode arriscar um terço. Ok, eu vou pegar $300
E agora eu só vou arriscar 100 dólares e vou garantir 200. E aí esses 100 dólares você divide em 2, 3,50. Então, é assim que você, conforme vai ficando mais lucrativo, vai crescendo. Conforme está mais lucrativo, você vai guardando mais do seu lucro. Aí vai guardando vai deixando um quinto, um décimo para operar, por exemplo. Então isso deveria ficar claro nesse ponto aqui. Que posição você está aqui? Território positivo ou negativo? Aqui é território positivo. Você tem a melhor posição a seu favor para uma venda? Não. Não é uma posição horrível, mas não é a melhor. Em território negativo é melhor para venda. Então aqui você tem território positivo em conflito. Aqui está lutando contra a posição. Se você pôr essa barra vermelha aqui, é muito melhor. Veja essa posição aqui. Essa daqui é muito melhor. Então ali em cima você está lutando contra a posição. Qual que é a sua primeira área de suporte? A Fab4? Então você tem aqui duas coisas. Está lutando contra a posição e o suporte aqui embaixo de você, que sugere que essa deveria ser uma operação de uma pernada, porque as probabilidades são maiores. Se você fizer numa posição correta de venda, sem suporte embaixo. Então, quando você está vendendo acima de tudo, talvez seja um trade de uma pernada. Se você colocar isso mais alto, aí sim você começa a ver como um trade de duas pernadas. E aí, potencialmente, você consegue, mas aqui você potencialmente tem uma pernada só. Deixa eu mostrar outro cenário aqui para vocês. Então, aqui você tem a sua Fab4. A ação abre com gap de baixo aqui e começa a se mover para baixo. Você vai pegar uma ou duas pernadas? Quantas pernadas você vai pegar aqui? Uma pernada. Por quê? Porque o gap já utilizou uma grande porção do potencial dessa ação. Ele fechou aqui ontem e aí abriu com gap lá embaixo. Então aqui você também utiliza o gap como se fosse a pernada 1 e aí você opera na pernada 2. Então a pergunta que fizeram aqui, eu tenho uma perda máxima de 200. Eu devo parar de operar, mesmo que não cheguei nesse limite, quando eu percebo que eu estou operando mal? Bom, não tem uma resposta certa para isso, mas quando você vê que você está fazendo coisas erradas, aí você tem que parar. Não deixa o que está aparecendo na tela ditar o seu stop. Parte da maestria no trading é saber quando não operar também. Às vezes é melhor parar de operar. E às vezes é melhor não parar de operar. Então, por exemplo, eu já fiz 2 trades. Tenho 50 dólares sobrando. Devo parar de operar? Não. Porque 2 trades não é experiência suficiente. Pega esses 50 dólares e foca em alguma operação de barra pequena. Qual que é uma operação de barra pequena? Você não vai poder fazer barra elefante porque o stop vai estar grande. Mas você pode fazer essa mudança de cor, você pode também fazer essa RBI aqui. Você pode entrar com um lote aqui nessa mudança de cor. Você não vai perder mais 50 dólares. Então você tem que pegar o seu momento, porque você só tem 50 dólares de downside. Mas se você já perdeu 7 vezes e faltam 20 dólares para sua perda máxima, você tem que pensar, eu tô ruim hoje, eu vou parar. Então, você tem que avaliar isso. Como eu opero com tamanho, eu opero um pouco diferente para os meus lucros. Você deve começar a realizar lucro com 3 pushes, certo? Não é 3 pushes que você tem que realizar lucro? Sim. Mas às vezes eu permito vocês fazer o quê? Fazer 2 pushes. Então, quando você está operando com tamanho pesado, você pode fazer o quê? Recomeçar a realizar com um push. Quando o seu tamanho é grande o suficiente, você vai fazer 1, 2 e 3 pushes.
Você vai... É como se você ter pasta de amendoim e aí você tem pasta de amendoim o suficiente para espalhar em 3 pedaços de pão, não somente um. Então, se você tem pouca pasta de amendoim, você não tem muita pasta para fazer em vários pães. Então, você vai usar em um pão. Mas se você tem pasta de amendoim suficiente, você pode espalhar ela em 3 pedaços de pão. Você faz isso. Então, depende de quanta pasta de amendoim você tem. Depende de quanto tamanho você está. Se você tem um lote e você realiza lucros com um push, isso não é legal. Mas se você tem 3 lotes e você realiza lucro em cada um dos pushes, um lote em push 1, um lote em push 2, um lote em push 3, isso não é errado também. Bom, na verdade, sim, porque você tem que esperar o pullback, então você não tem que realizar todos os lucros. Mas se você tiver com 10 lotes, você pode fazer várias parciais e esperar esse pullback. Então, quanto mais tamanho, mais rápido você vai realizando lucros. Por quê? Porque quanto mais tamanho, maior o potencial de um dano. Então, você precisa diminuir o tempo que você está exposto ao dano. Se você entrar somente com um lote, o tempo exposto ao dano é maior. Mas se você entrar com 10 lotes, 20 lotes, você tem que estar exposto à possibilidade do perigo por uma quantidade menor de tempo. E o tamanho sim importa.